pessoa que tem a responsabilidade aqui no Estado de construir esse trabalho, de conduzir esse trabalho junto com toda uma equipe pequena. Tá? E a gente tem o conhecimento de como é que tem sido desenvolvido e tem sido publicizado. Mas acredito que muita gente não conseguiu ainda entender esse processo, como é que é feito, como é que está sendo feito, como é que chegou esse documento até vocês. Então, quem vem contar essa história aqui, eu gostaria de convidar a professora Irene, da SEDUC, que conduz a equipe da governança, e ela vai contar essa história fácil aqui de resolver, né, Irene? Que é como é que está se dando, como é que é essa construção da discussão e para se chegar aos documentos preliminares que já estão para conhecimento de todos e também para as sugestões e as manifestações. Tá? Eu quero dizer para vocês que aqueles que fizeram a sua inscrição normalzinho durante o domingo, a hora que terminar já vai sair com o seu certificado na mão. Ok? Professora Irene, todos. Boa tarde. Então, para iniciarmos, eu só quero fazer uma ressalva, né? Porque vocês já devem, quem já teve contato com esse documento, já deve ter percebido que esse documento não passou por uma revisão, né? Então, realmente, não passou e nós optamos em encaminhá-lo para as contribuições, mesmo sem essa revisão, para nós ganharmos tempo nesse processo. Porque aí seria pelo menos uns 15 dias para fazermos isso, né? E seria 15 dias que vocês estariam com esses documentos em mãos para começar as leituras. Então, nós pedimos que quando vocês forem fazer as contribuições, né, e ter contato com esse documento, que não se apeguem a esses detalhes, porque nós vamos fazer esse trabalho na revisão final do documento. Certo? Então, está aqui. Como é que aconteceu todo esse processo? Depois de tudo isso que a Gabriela já nos disse aqui, no Estado, na verdade, eu já sou a terceira pessoa na linha de sucessão. Então, assim, eu estava até conversando com os colegas de Cáceres aqui, a gente é pegado meio assim, né? E aí, você aceita? Então, a gente fala, né? Nós que somos educadores, a gente não diz não aos desafios que vão aparecer. E, então, às vezes é um pouco essa dificuldade que a gente enfrenta, porque a gente tem que compreender como é que o processo se deu, né? E aí vai um tempo. Mas, enfim, com todo esse processo então, que a Gabriela já disse, no Estado nós instituímos algumas comissões. Temos a Comissão de Governança e de Mobilização, que são algumas comissões que acompanham esse processo e tomam algumas decisões. Temos o Comitê Técnico, que vai fazer a validação desse documento antes de ser encaminhado para o Conselho. E até uma questão que o Júnior falou e que às vezes acaba tendo muita repercussão no produto final desse documento, né? Quando nós falamos em construir um documento democrático, né? O que seria mais perfeito nesse processo? Seria que nós conseguíssemos que todos participassem durante todo o processo. Mas, aí, qual o tempo que nós temos? Então, a gente tem que fazer uma análise de todo o processo. Com o tempo que nós tivemos, a decisão tomada, então, foi instituir uma equipe técnica estadual, que é composta pela equipe de redatores, para construir, então, a versão preliminar do nosso documento curricular. Essa equipe de redatores, ela é composta, então, por profissionais, né, da rede estadual e da rede municipal de ensino. E é composta também pelos bolsistas, mas também por redatores colaboradores. Então, é uma equipe bem grande que está nesse processo. E o nosso Estado, né, vocês conhecem a dimensão. Para que nós conseguíssemos chegar em todos os lugares, então, o que nós fizemos? Nós instituímos comissões técnicas regionais.
essas comissões técnicas regionais, deixa eu passar. Acho que eu tinha. As comissões técnicas regionais, elas são instituídas em cada polo de Cefap. Essas comissões técnicas, elas são compostas por 2 profissionais da rede municipal e 2 da rede estadual. O diretor do Cefap é o coordenador dessa equipe técnica. Então, em cada município, por exemplo, lá em Cáceres, deve ter 2 profissionais da rede municipal, que é representante, que faz parte dessa equipe técnica regional. Além disso, nós temos representantes dos conselhos municipais, do Sintep, da UNCM, onde a UNCM está, de pais, de estudantes, de todos os segmentos da sociedade nessa equipe técnica. E qual que é o papel, né, dessa equipe técnica? É conhecer todo esse processo e levar para os municípios. Porque nem mesmo o Cefap, eles teriam condições de fazer com que essa discussão chegasse em cada município. Então, assim, a gente sabe que tem lugares que esse trabalho está se dando de maneira mais adequada. Em outros, às vezes até por conta da estrutura que se montou, né, a gente não tem conseguido ainda estabelecer esse objetivo como um todo. Até porque, às vezes, a gente recebe algumas informações de que tem algumas escolas que ainda não receberam o documento até agora. Por isso que eu disse que o maior desafio nosso nesse momento é fazer com que esses documentos cheguem em cada uma das escolas e em cada um dos professores. Então, agora, nós estamos construindo aí com a Base Nacional Comum Curricular homologada, nós estamos construindo o documento curricular para a educação infantil, para os anos iniciais e para os anos finais. Depois que essa base for homologada, então, nós vamos fazer todo esse processo com o ensino médio. Esse aqui já é o processo que a Gabriela apresentou para vocês, que nós estamos vivenciando, né? Que a base, ela traz as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem e têm o direito de aprender ao longo da educação básica. Então, por isso que foi importante. Agora, antes de nós encaminharmos os documentos curriculares, qual foi o encaminhamento que nós fizemos a essas equipes técnicas regionais para que chegassem em todas as escolas? Que os professores fossem estudando a base, estudando os documentos curriculares que orientavam a prática na escola. Por quê? Porque agora, quando o documento curricular chegasse na escola, nós já tínhamos esse conhecimento da base, dos documentos curriculares que orientavam essa prática, então nós faríamos a análise com o documento curricular em mãos. Então, alguns estão um pouco mais apurados nesse momento, porque juntou tudo agora. Vai ter que conhecer a base e conhecer o documento curricular. Então, temos aí esse processo da base, da elaboração do currículo da rede, que a Gabriela disse, do currículo do Estado, com esses momentos também de cada município poder rever as suas propostas pedagógicas, o projeto político da escola, e é o momento agora de nós envolvermos os professores e cada uma das escolas nessa discussão. Por quê? Porque o momento mais importante de desenvolvimento desse processo é o momento em que esse currículo ele se faz presente na sala de aula. E se o professor não se sentir pertencente e envolvido nesse processo, nós sabemos que a gente não vai conseguir alcançar esse objetivo. Então, por isso que todos os esforços que nós fizermos agora serão melhores para nós conseguirmos com que esse trabalho chegue na sala de aula. Então, aqui a Gabriela estava falando da questão que a base, o que ela pretende é o desenvolvimento humano integral dos estudantes. E quando nós falamos de educação para o mundo do trabalho, é nesse sentido, de desenvolvimento humano integral. O que significa esse desenvolvimento humano integral? É o desenvolvimento desse estudante em nível intelectual, onde esse estudante ele será capaz de valorizar, acessar, produzir e utilizar conhecimento. Além do seu conhecimento intelectual, seu conhecimento físico.
onde o torna capaz de desenvolver e cuidar da saúde, do corpo e do seu bem-estar, o seu desenvolvimento social, que o torna capaz de agir como cidadãos conscientes e agentes de transformação em interesses coletivos, também o seu desenvolvimento cultural, com a capacidade de construir identidade, pertencimento e sensibilidade para transitar por um mundo culturalmente diverso, e também o seu desenvolvimento emocional, com a capacidade de lidar bem com emoções, sentimentos e relacionamentos. Então, tudo isso, né, como nós já dissemos aqui, para que ele seja capaz de saber e de saber fazer. Nós aprendemos a lição direitinho. Vocês vão ver que aqui eu trago algumas questões que a Gabriela já colocou, né? E essas competências, elas indicam, então, e são mobilizadas por meio de capacidades, do conhecimento, né, de habilidades, atitudes e valores. E tudo isso para quê? Pensando em que sociedade nós queremos formar. Pensando nessa sociedade que nós queremos formar, qual é, então, retomando a pergunta que a Gabriela fez, qual é o estudante, né? Qual é a pessoa que nós queremos formar? Pensando nisso, pensando no desenvolvimento humano integral, eu preciso oferecer para os estudantes situações de aprendizagem que promovam o seu desenvolvimento humano integral, certo? Para que essa sociedade, ela tenha esses princípios, que ela seja justa, ética, democrática, responsável, inclusiva, sustentável e solidária. Então, o nosso trabalho enquanto educadores, a gente vê assim, talvez seja por isso que assusta um pouco, né? Como a Jordana disse. E aí? Eu tenho que estudar mesmo, né? Às vezes fala, nossa, mas eu já estudei tanto, será que agora eu posso parar um pouco? Não, não dá. Né? Porque os desafios são sempre novos. E a base traz, então, as 10 competências. Né? A Gabriela já disse bastante, não vou ficar aqui discutindo. E também uma questão bastante importante, que nós precisamos compreender e ajudar os nossos professores a compreender nesse desenvolvimento, no que traz a base. E no que está trazendo o documento curricular, também, é o significado das habilidades. E é isso que a gente está trazendo. O que significa cada verbo daquele? Fala assim, nossa, eu não gostei muito desse verbo, eu vou trocar. Mas o que significa cada um desse verbo? Ele significa o desenvolvimento de um processo cognitivo que precisa ser desenvolvido. Né? E é esse desenvolvimento cognitivo que, lá no início, quando a gente diz que essas aprendizagens que os alunos têm direito de aprender progressivamente ao longo da educação básica, é isso. Às vezes, esse processo cognitivo, ele vai se dar todo na educação infantil, ou às vezes ele começa na educação infantil, termina nos anos iniciais, perpassa pelos anos finais, ou às vezes ele vai terminar lá no ensino médio. Então, é esse olhar, quando nós vamos estudar a base e o nosso documento curricular, que nós precisamos ter e ajudar os nossos professores. Porque é essa diferença que vai fazer quando nós chegarmos lá na reelaboração do projeto político-pedagógico e também dos nossos planos de aula. Aí aqui, nós só esmiuçamos um pouquinho mais essas questões, né? Por exemplo, reconhecer é o primeiro processo cognitivo. Mas como que eu vou reconhecer esse primeiro processo cognitivo nesse documento que nós estamos recebendo? Então, que grupo de verbos, aí a gente está trazendo aqui, né, que indica as habilidades que compõem esse primeiro processo cognitivo. Né? O reconhecer é uma habilidade mais simples nesse processo. Né? E nós podemos identificá-las por meio de alguns verbos. Enumerar, definir, descrever, identificar e assim por diante. Depois vocês vão ter acesso a esse material. Depois nós temos o compreender. Também, qual é o tipo, né? Qual grupo de verbos que vai me indicar esse processo cognitivo? Também nós temos aqui mais um grupo. Alterar, construir, converter, decodificar, defender, definir, descrever. Depois, aplicar.
Aplicar, que já é usar essas informações, os métodos e conteúdos aprendidos em novas situações. Aplicar, alterar, programar e assim por diante. Depois o analisar. Subdividir esse conteúdo em partes menores com a finalidade de entender a estrutura final. Essa habilidade pode incluir a identificação das partes, análise de relacionamento entre partes e reconhecimento dos princípios e organizacionais envolvidos. Então, mais um conjunto de verbos. E ainda o avaliar, julgar o valor do material, baseado em critérios. E por fim, o criar, que é agregar e juntar partes em finalidades e criar um novo todo. Além dessas habilidades, relacionadas mais propriamente ao processo cognitivo, nós temos também aquelas relacionadas às categorias socioemocionais, que nós trazemos também essa discussão no caderno das concepções. Então, aqui nós trazemos alguns verbos para que nós também possamos pensar e compreender como que se dá esse processo. A abertura à experiência, né? O estar disposto e interessado pelas experiências, a questão da curiosidade, da imaginação, da criatividade, o prazer pelo aprender. A gente vê que lá nós trouxemos as capacidades intrapessoais, as interpessoais e as competências híbridas, né? A questão da motivação, da responsabilidade, porque nós sabemos que hoje nós precisamos trabalhar muito com essas habilidades com os nossos alunos. E talvez por meio delas é que nós consigamos alcançar os objetivos que nós pretendemos, né? Depois nós temos a questão da consciência, né? Desse estudante ser organizado, esforçado e responsável pela própria aprendizagem. A questão da perseverança, da autonomia, da autorregulação, do controle e impulsividade. Então, quais são os verbos, né? Qual o processo cognitivo que eu vou trabalhar para que o meu aluno desenvolva esse processo? Temos então a questão da extroversão e também da cooperatividade. Então, se eu quero que o meu aluno desenvolva, eu preciso ensiná-lo, né? Se eu digo, meu aluno não se mostra interessado, ele não é motivado, mas o que eu estou fazendo para que ele se interesse pelas aulas, para que ele se motive nessas aulas, né? Com relação às discussões para o ensino médio, por exemplo, uma discussão que nós fizemos ontem que eu estive em Terra Nova até, com relação ao seguinte, por exemplo, nós temos um ensino médio com muitas dificuldades, muita evasão, um índice de abandono muito alto. Então, o que nós temos não está sendo suficiente para atender os nossos alunos. Então, o que nós precisamos fazer? Porque quando nós tratamos dessas categorias, né, de processo cognitivo, tanto da questão das habilidades socioemocionais, a gente precisa pensar nisso. O que está acontecendo com esses estudantes que eles não permanecem na escola? E temos aqui também a estabilidade emocional. Demonstrar previsibilidade, consistência nas reações emocionais. A questão do autocontrole, calma, serenidade. O quanto que nós estamos sofrendo nas escolas hoje com essa perca do autocontrole. Então, mas nós precisamos ensinar, né? Desde a educação infantil. E se a gente não trazer essa discussão à tona, né, acaba ficando esquecida ao longo do tempo. Aqui já são as questões, então, que a Gabriela disse, para a gente pensar esse processo cognitivo, então, porque esse verbo ele não está aqui nessa habilidade por acaso, ele indica um processo cognitivo a ser desenvolvido, certo? Então, no nosso documento curricular, também foi pensado dessa maneira. E agora, enquanto o documento ele está para consulta pública, os redatores eles estão elaborando cadernos pedagógicos. Esses cadernos pedagógicos, a intenção deles não é oferecer modelos, de maneira alguma, né? Eles não farão parte do documento curricular. Eles vão sair depois como um anexo.
Mas, assim, nós temos muitas realidades no Estado. Temos realidades de escolas, né, com muito desenvolvimento didático e pedagógico, mas temos também realidades que há necessidades de algumas discussões. E a nossa intenção é que, a partir do caderno pedagógico, também essas discussões possam ser ampliadas. Tá? Então, o que nós estamos pensando? Em trazer o que a base está trazendo, o que o documento curricular está trazendo, e mostrar isso de maneira prática nesses cadernos pedagógicos. Por exemplo, eu acabei de dizer como é que nós podemos pensar nesse processo cognitivo, desde o compreender, né, do reconhecer, até o criar. Então, nós estamos fazendo uma análise de como que isso aparece nos componentes curriculares, como que isso aparece nas áreas, e a gente vai tentar mostrar, por meio de atividades, como é que o professor pode, no seu planejamento, contemplar esse processo cognitivo. Tá? Então, aqui a questão do planejar, né? Essa importância, porque a não realização de um planejamento pedagógico adequado, ele pode levar os docentes a enfrentarem alto grau de evasão nas suas disciplinas, ou mesmo ansiedade pessoal, relacionada ao fato de perceberem que os estudantes não estão atingindo o nível de desenvolvimento, e a gente sabe que isso nos causa até ansiedade, isso nos custa a nossa saúde, se isso acontece. Então, por isso, a necessidade desse investimento na formação continuada e no desenvolvimento profissional desse professor, que é o processo também. Né? Todo desenvolvimento cognitivo deve seguir uma estrutura hierárquica para que, no momento oportuno, os estudantes sejam capazes de aplicar e transferir de forma multidisciplinar um conhecimento adquirido. Entretanto, o planejamento é essencial e precisa ser estruturado de forma coerente, seja em torno dos objetivos, dos conteúdos, das estratégias e dos instrumentos de avaliação. Então, algumas dessas discussões são trazidas, então, como as questões metodológicas, questões de avaliação são trazidas no documento curricular, mas outras questões, então, que é a parte de atividades, nós optamos por trazer nos cadernos pedagógicos. E aqui, então, um pouco do que nós construímos, né, que é o primeiro documento. Talvez esse documento seja um dos documentos que nós estejamos com maior dificuldade, porque ele foi construído a muitas mãos e não deu tempo de fazer uma revisão final dele, tá certo? Mas, assim, nós contamos muito com o apoio de vocês e com essas contribuições para que nós possamos deixá-lo como ele deve ficar finalmente. Tá? Nesse documento nós procuramos trazer como pensamos o currículo em Mato Grosso, os princípios direcionadores, que aqui dentre, né, desses princípios, uma questão debatida foi a questão do trabalho, né, Júnior? Quem é o sujeito dessa ação educativa? Depois nós trouxemos os princípios norteadores para a ação didática e trouxemos a discussão da aprendizagem ativa, que já vem sendo discutida há muito tempo. Né? Para algumas pessoas ainda é novo. Então, por isso que nós trouxemos aqui alguns exemplos do que vem a ser a aprendizagem ativa. Trouxemos a questão do ensino por investigação, o estudo de caso, a etnomatemática. Teve algumas áreas, por exemplo, como a linguagem, que já disse, olha, nós não fomos contemplados, então nós vamos ainda, né, e queremos inserir outras possibilidades ainda. E trouxemos também a discussão do livro didático no contexto escolar, porque, como já foi dito aqui, em muitas unidades escolares, às vezes é o único instrumento que nós temos. Então, nós precisamos fazer uma reflexão sobre qual que é o papel do livro didático no espaço da escola. A questão da ação didática, planejamento, avaliação e intervenção pedagógica, na perspectiva da avaliação diagnóstica, formativa e somativa, naquela perspectiva de que nós precisamos saber o que o aluno sabe, para a partir dessa discussão, então, nós fazermos o planejamento e
então, chegarmos a uma conclusão de onde é que nós temos que focar e aprofundar esse conhecimento com cada um desse aluno, né, e tomar as decisões necessárias. Fizemos também uma parte sobre a intervenção pedagógica, que é, por exemplo, nós avaliamos muito, mas o que nós fazemos com o resultado dessa avaliação? Será que a avaliação ela está servindo só para eu dizer aprovado ou reprovado? Se foi bem no exame do SAEB, lá na prova do SAEB, ou se a escola não foi bem? Né? Porque não é esse o objetivo da avaliação. Então, o que nós precisamos é fazer análise desses resultados das avaliações, para que nós possamos, então, fazer projetos de intervenção pedagógica para promover a aprendizagem. E também trouxemos a temática dos direitos humanos e, então, das habilidades socioemocionais. E como é que nós contemplamos, então, a diversidade dentro do currículo do Estado de Mato Grosso? Retomando, né, o que a base traz e o que o currículo do Estado de Mato Grosso, né, do território mato-grossense traz. Os conhecimentos essenciais que todos os estudantes têm o direito de aprender. A partir desse princípio, nós acreditamos que não interessa onde é que esse estudante esteja. Ele pode estar na educação de jovens e adultos, ele pode estar na educação do campo, ele pode estar na educação escolar indígena, na educação escolar quilombola. Eles têm os mesmos direitos. O que vai diferenciar? É a maneira com que eu vou trabalhar. É a contextualização desse conhecimento que eu vou fazer com esses estudantes no lugar onde eles estão. Mas o conhecimento, ele tem que ser garantido para todos, senão não vai ser igualdade e equidade. Aí eles terão tratamentos diferentes, né? Então, nos cadernos pedagógicos, também nós vamos procurar trazer essa discussão, essa diferença. Por exemplo, eu tenho determinada habilidade para ser desenvolvida. Então, se eu tenho um aluno em inclusão, em determinada especificidade, vamos dizer assim, como é que eu posso trabalhar essa habilidade com este aluno? Como é que eu posso trabalhar essa habilidade na educação de jovens e adultos? Como é que eu posso trabalhar essa habilidade lá na educação do campo? Então, são essas discussões que a gente precisa fazer, certo? Então, nós temos a educação infantil, que traz, então, que trouxe, né, o posicionamento do Estado diante das possibilidades didáticas e pedagógicas, os objetivos de aprendizagens, que são direitos e está lá na base, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, orientações para o planejamento do professor, o que garantir nesse planejamento do professor, as possibilidades de experiência com os diferentes grupos etários, bebês para as crianças bem pequenas e para as crianças pequenas, observação e avaliação do planejamento, e algumas orientações para o professor quanto à sua prática pedagógica. E o processo de transição da educação infantil para o ensino fundamental. Também está contemplado no documento. E tem uma discussão, sim, com relação à avaliação. Por quê? Como que nós avaliamos na educação infantil? Eu preciso compreender os processos de desenvolvimento dessa criança, né? Para que eu possa planejar, para que ela possa se desenvolver também, né? Não é uma avaliação classificatória, mas nós precisamos avaliar também. Depois nós temos então o documento dos anos iniciais, que traz aí o currículo na transição da educação infantil para os anos iniciais. Brincar ou aprender, brincar e aprender, né? Eu achei muito interessante que eu tenho um priminho que quando ele saiu da educação infantil e foi para a escola de anos iniciais,
só tinha um muro que separava a escola, né? Uma da outra. Um determinado dia, na hora do recreio, ele saiu muito bravo, foi lá, quero falar com a diretora. Chegou lá, pediu uma audiência, o diretor foi lá e falou para o diretor assim, olha, essa escola é muito chata. Porque a gente não pode nem brincar. Né? E bravo com o diretor. Então, assim, a gente precisa repensar mesmo esse processo de transição. Né? O que é isso? Brincar ou aprender? Ou brincar e aprender? Então, a gente traz um pouco dessa discussão, desse processo de transição. Depois, então, o pensar da criança, reflexões que auxiliam na ação didática. E depois, então, a gente traz a questão das áreas de conhecimento. Toda essa discussão. E, por fim, depois da discussão por área de conhecimento, traz um texto final também falando do processo de transição dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental, que é também um processo muito sofrido para os alunos, né? Porque eles já estão mudando de fase de desenvolvimento também. Então, a escola também precisa se preparar de como receber e de como trabalhar com esses alunos. Os anos finais do ensino fundamental, então, eles aparecem, o documento está estruturado por área de conhecimento, né, as competências específicas, traz as competências específicas por componente curricular. E assim, uma coisa que nós já sentimos falta no documento, e vocês podem verificar isso, é trazer também, por exemplo, o caderno dos anos iniciais, ele traz esse processo de transição dos anos iniciais para os anos finais. Mas nós trazemos também no caderno dos anos finais o processo de transição também. Porque como os cadernos serão separados, os professores dos anos finais, eles precisam ter acesso também a esse processo. Como que se dá esse processo de transição dos anos iniciais para os anos finais? Né? E também uma discussão final depois de como que nós vamos fazer, como que é essa transição também dos anos finais para o ensino médio, que é onde a gente encontra lá no primeiro ano um dos nossos maiores problemas também. Então aqui, os cadernos dos anos finais, ele traz uma discussão da área, depois do componente curricular, as contribuições do componente curricular para os anos finais do ensino fundamental. Trazemos, então, a discussão da unidade temática, dos objetos de conhecimento e das habilidades, que é aquilo que a Gabriela disse, por exemplo, que está na base é referência para o currículo, e é nesse momento que nós ampliamos algumas discussões do que é peculiar do estado de Mato Grosso e de algumas regiões. Por exemplo, a área de matemática, eles consideraram que o que está na base é pertinente. Eles acreditam que não precisa inserir, além do que está ali, o grupo de redatores. Pode ser que nas contribuições nós recebamos, né, alguma contribuição de que precisa inserir alguma coisa. Eles acreditam que a metodologia que deve ser aprofundada, que é a questão da contextualização, todo esse aspecto. Então tem um pouco dessas diferenças. E a língua portuguesa, então, que vem um pouquinho diferente, que em vez de trazer as unidades temáticas, ela vem por campo de atuação, né, as práticas de linguagem, mas também traz as suas habilidades e os objetos de conhecimento. Trazemos, então, algumas alternativas metodológicas, a avaliação para as aprendizagens e a questão da língua estrangeira, né, que já foi colocado aqui, que nós optamos por trazer também, além do inglês, que é obrigatório pela base, nós optamos trazer também o espanhol, porque nós temos aqui, né, somos região de fronteira. Isso aqui também vocês já estão. E aqui, então, no nosso documento, quando vocês encontrarem esse MT na frente de alguma habilidade, vai ser o momento em que vocês poderão observar quais são as habilidades que foram inseridas por nós. E do
mesmo jeito, se vocês sentirem necessidade lá na orientação dos professores, né, de inserir uma nova habilidade, aí é dessa maneira que nós vamos fazer, indicar, né, essa habilidade depois. Por exemplo, aqui, nós tínhamos uma lá de ciências, que era habilidade 4, então abaixo nós colocamos lá ponto 1, ponto 2 e fomos indicando o MT na frente da sequência de acordo com o que foi sendo colocado. Então, quando vocês encontrarem o MT, vai indicar que foi uma habilidade inserida por nós. A questão, né, que já foi colocado também da alfabetização, que saiu do 3º ano e hoje toda criança deve estar plenamente alfabetizada no 2º ano. O ensino religioso, então, que na base está como área de conhecimento e no nosso documento curricular está como componente curricular da área de ciências humanas. Até porque, como o conselho ainda não decidiu ainda como é que vai ficar, e alguns estados optaram por não discutir o ensino religioso por enquanto. Inclusive, né, além do espanhol, o grupo que está trabalhando com a língua estrangeira, com o inglês, trabalhou com o espanhol. Agora, aí nós tivemos o grupo que trabalhou com o ensino religioso, que também o trabalho foi todo colaborativo, porque nós não temos bolsistas para esse componente curricular. Uma outra questão que aparece diferente do que está na base e no nosso documento curricular. Por exemplo, né, aquilo que a Gabriela apresentou. Lá na base vocês vão encontrar unidade temática, objetos de conhecimento e habilidades. No nosso documento, habilidades e objetos de conhecimento está trocado de lugar, né? Até porque, até o exemplo que ela deu, por exemplo, quando nós iniciamos o nosso trabalho, até determinado tempo, o que nós fazíamos? Nós tínhamos uma lista de conteúdos, que aqui está representado pelos objetos de conhecimento. E nós partíamos desses objetos de conhecimento para ensinar. E hoje nós partimos do quê? Nós pensamos quais são as habilidades, o que o meu aluno precisa desenvolver, para depois eu pensar quais são, então, os objetos de conhecimento que eu vou trabalhar. Então, foi nessa perspectiva que nós fizemos essa alteração. Então, já optamos por trazer assim no nosso documento. Algumas sugestões e possibilidades do que levar em consideração na hora de contribuir com a produção do documento curricular. A contextualização, que é um deles, né? Adequar o que está proposto pela BNCC à realidade local, usando as características regionais, culturais, históricas, sociais, naturais e a própria vivência dos alunos. Aí aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, em língua portuguesa, a parte da literatura. Então, observe que a base ela é bem ampla para atender o país. O documento curricular, talvez ele não vai trazer tanta especificidade para atender a localidade, que é aquilo que a gente estava discutindo, atender aquele município, aquela escola. Então, por isso que talvez essa contextualização maior ela vai se dar nas discussões do projeto político-pedagógico e no planejamento do professor. A própria contextualização diz, quando eu for utilizar a parte da literatura, então eu vou escolher utilizar os autores da região, os autores que retratam a nossa realidade. Ciências da natureza, né? Quando eu for falar sobre o lixo, então eu vou fazer relação com a reciclagem, de como é que isso acontece lá no meu município, próximo à escola onde eu estou. Em matemática, quando for trabalhar estatística, como é que eu posso fazer isso para contextualizar o ambiente onde eu estou vivendo? Então, a gente considera, a gente não deixa de trabalhar o objeto de conhecimento, a habilidade que está sendo pedido, mas a gente traz o conhecimento também para próximo do aluno. Isso não significa que a gente tenha que ficar só lá. É importante estabelecer essas relações, né, para que ele tenha esse conhecimento do todo. A complementação. Os currículos podem adicionar habilidades, módulos e componentes inteiros que não estão na BNCC, que é o que nós procuramos trazer já. Por exemplo, a filosofia para pensar no primeiro ano,
que está no ensino fundamental, as habilidades socioemocionais, que já está lá dentro das 10 competências, mas nós procuramos trazer um pouco mais essa discussão. Trouxemos a questão da língua espanhola, né, que não está, que lá só está o inglês como obrigatório. O aprofundamento. É possível incluir sugestões de aprendizagens mais específicas de práticas pedagógicas para a sala de aula, do que se esperar do professor e de orientações para a avaliação. Então, nós temos aqui, em Ciências da Natureza, há uma possibilidade que prevê caracterizar os principais ecossistemas brasileiros. Ela pode ser aprofundada quando os alunos consultam as fontes de dados, mapas. Então, é o próprio trabalho do professor, o planejamento do professor, que vai aprofundar esses conhecimentos. Em geografia, para analisar as mudanças na paisagem causadas por diferentes tipos de sociedade, além de pinturas e fotografias, o currículo pode propor o uso de imagens, né, do próprio Google, para comparar ambientes urbanos e rurais, analisando o tipo de construção e as sociedades espaciais, como o relevo e a hidrografia. Você sabe que agora, esse instrumento, a gente consegue visualizar o local, né? Então, mas sabemos que nós temos muitos lugares no nosso estado que esse acesso ainda é muito limitado. E por isso que essa discussão de que a base por si só, ela não resolve todos os problemas. Há essa discussão de que nós precisamos pensar em infraestrutura, como que as escolas serão melhores, como é que vai ser dado acesso à internet, a laboratórios, a tudo isso, para que seja possível tudo isso ser realizado como deve ser, né? Temos a questão da interdisciplinaridade, que é um dos desafios também trazidos pela base, né? Tanto que quando nós começamos a falar de campos de experiências, lá na educação infantil, né, nós não vamos trabalhar um campo de experiência de cada vez. Então, desde a educação infantil, nós já estamos falando em interdisciplinaridade. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos procurar trazer um pouco dessa discussão também nos cadernos pedagógicos, né? Sempre que o mesmo tema aparecer em disciplinas diferentes e no mesmo ano, os professores podem trabalhar juntos, garantindo sinergia entre as aprendizagens de diferentes componentes. Geografia e ciências podem trabalhar juntas habilidades ligadas aos ecossistemas brasileiros. Língua portuguesa e artes pode se unir por meio do teatro. Então, assim, como nós não somos, e que nos assusta um pouco também, talvez, a questão do ensino médio, é essa questão, a proposta do trabalho interdisciplinar. Então, talvez nesse momento, como nós não somos formados por área, mas qual vai ser a alternativa e qual vai ser o trabalho que nós vamos precisar fazer? Um trabalho mais coletivo e cooperativo na escola, de planejamento. Então realmente assusta, porque a gente vai ter que sair de um lugar que nós ocupamos, talvez de um trabalho muito individual no espaço da escola, para um trabalho que vai exigir mais participação, mais colaboração entre os professores. E o desenvolvimento humano integral, que deve ajudar o aluno a se desenvolver em todas as suas dimensões por meio do desenvolvimento das 10 competências trazidas pela base. Um exemplo que ele dá aqui é a habilidade de produzir e editar textos. Permite trabalhar com os alunos várias competências além da comunicação, por exemplo, né? O conhecimento pensado como a informação pode ser aplicado e adaptado a diferentes contextos socioculturais, a questão da cultura digital, na exploração de plataformas online para regular a produção e até o autoconhecimento, na aquisição de autoconfiança para transmitir as suas próprias ideias. Vale lembrar que jogos e brincadeiras também oferecem a oportunidade de trabalhar o pensamento criativo, a empatia e a colaboração em qualquer componente. Então, a gente vê que uma atividade, ela proporciona o desenvolvimento de várias competências ao mesmo tempo. E a questão da progressão já é bastante falada também. É preciso ter em mente quais habilidades precisam estar garantidas em cada etapa.
pensando que a aprendizagem segue uma sequência de complexificação, conforme os anos escolares avançam. Então, é por isso que a gente precisa compreender o processo de desenvolvimento cognitivo, porque não é simplesmente tirar uma habilidade de um ano e passar para outro, como a Gabriela estava dizendo, né? Foi pensado um processo de desenvolvimento cognitivo. A gente precisa compreender qual é esse processo. Um exemplo, no segundo ano do ensino fundamental em ciências da natureza, os alunos devem aprender a descrever características de plantas e animais. No terceiro ano, depois que ele já aprendeu isso no segundo, eles já vão identificar características sobre o modo de vida desses animais. O que eles comem, como eles se reproduzem. Depois, lá no quinto ano, a aprendizagem se intensifica com o estudo das cadeias alimentares. Então, o professor que é da área, né, de ciências da natureza já consegue observar qual que é a sequência, né, desse desenvolvimento cognitivo. E assim, é um pouco isso. Eu gostaria de mostrar para vocês agora a parte... Eu tenho acesso à internet aqui? Eu já vou entrar direto aqui para mostrar para vocês. Olha, é só vocês colocarem aqui no Google SEDUC. Lá onde vocês devem entrar direto, tá? É só achar o Google aqui. Deixa eu entrar por aqui. Nesse site aqui, SEDUC. Aí vocês vão vir aqui, nesses banners, porque agora por conta da legislação eleitoral, saiu tudo do ar, né? Então agora a gente só pode colocar esse banner aqui. Então aqui está aqui, ó, consulta pública, educação infantil e ensino fundamental. Vocês vão clicar aqui, vai direcionar para uma página que tem todo o nosso material no processo de elaboração do nosso documento curricular, tá? E essa página, ela foi elaborada pelo nosso analista de gestão, o Hugo. Tá? Ele não está aqui hoje porque ele foi liberado para filtrarmos as contribuições por município, e ele está lá fazendo essa atividade para nós liberarmos para vocês verem como que está as contribuições. Então aqui, vocês vão ver nessa página, aqui em cima, ó, tem a página inicial. Tem aqui a primeira versão da proposta, vocês vão clicar aqui e vocês vão encontrar todos os documentos aqui, ó, concepções para educação básica, educação infantil, anos iniciais e anos finais. Aí aqui tem alguns vídeos que foram gravados, educação infantil, anos iniciais e anos finais. Aqui nos anos finais tem uma playlist aqui, ó, é só vocês clicarem aqui do ladinho, que vocês vão encontrar os vídeos de todos os componentes curriculares aqui do ladinho. Aqui os vídeos das diversidades, do pessoal que colaborou com as discussões, os textos das diversidades. Depois, vocês clicando aqui em consulta pública, tem um vídeo aqui do nosso analista de gestão, para quem não conhece ainda, esse é o Hugo. Ele fez um vídeo orientando como é que se faz o acesso e a participação. Tá? Quem quiser assistir o vídeo, ele fala passo por passo como é que nós devemos fazer. Mas caso não queiram assistir o vídeo, tá tudo aqui embaixo explicadinho como é que deve ser feito. Para fazer o acesso, quem ainda não se cadastrou, vocês vão entrar em um desses links
Vão clicar aqui. E vocês vão ser direcionados já para a página da consulta pública. Quem ainda não se cadastrou, vem aqui, clica em cadastro, faz o seu cadastro, coloca todas as informações aqui, vai pedir a senha, todos os dados. É importante pôr o município, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês por quê. Depois que vocês fizerem esse cadastro, é só clicar no link que vocês querem participar e colocar lá o acesso que vocês colocaram, né, e-mail e senha, que vocês já vão entrar em qualquer uma das consultas. Eu vou entrar aqui em uma para mostrar para vocês. No caso, como eu já tenho, eu vou aqui, ó, acesso, aí vocês vêm aqui. Entrando, vocês já vão estar aptos, né, a fazer as contribuições. Ó, aqui tem algumas orientações do conteúdo. Né, o que tem aqui? Ó, o currículo de Mato Grosso é elaborado em regime de colaboração entre as escolas estaduais, municipais e privadas de ensino. Neste momento, o documento preliminar para as concepções... para a educação básica é disponibilizado para análise para receber as contribuições dos educadores do estado de Mato Grosso. Aqui, orientações. Essa pesquisa é destinada aos educadores da rede estadual, municipal, Aí aqui, ó, embaixo, tem o primeiro texto. Quando termina o primeiro texto, vai aparecer essas nuvenzinhas aqui no canto, esse ícone. É só vocês clicarem aqui que vai aparecer para vocês fazerem as contribuições. Aí vai fazer essas duas perguntas. É pertinente? Está claro? É pertinente. Se vocês colocarem sim para as duas respostas, para as duas perguntas, ó, não vai abrir campo nenhum. Agora, se vocês colocarem que é pertinente, mas é parcialmente claro, já vai abrir um espaço para vocês fazerem as contribuições. Do porquê que não está pertinente essa parte do texto. Tá? E aí, fazendo, aqui você pode colocar, o importante é dizer assim, esse texto precisa ser melhorado. O que nós estamos pedindo nós sabemos que o texto precisa ser melhorado, né? Nós estamos pedindo que você nos diga em que esse texto precisa ser melhorado, textualmente. Tá? Não tenho receio de nos dizer. Porque é como a Gabriela disse, nós colocamos a cara a tapa. E é preciso isso mesmo. Para nós melhorarmos o documento, nós precisamos saber o que os professores, o que nós estamos pensando desse documento. Porque a orientação primeira que nós demos aos redatores foi a seguinte, que esse documento, ele precisa chegar aos professores, e os professores, ao lerem, eles dizerem, esse documento me representa. Ele me ajuda de alguma maneira no espaço da sala de aula. Então, se nós não conseguimos atingir esse objetivo, nós precisamos que vocês nos ajudem a alcançar, nos dizendo o que é preciso melhorar. Tá? E assim, vocês vão fazer isso... Eu tenho que falar. E assim, ó, vocês vão fazer isso em cada parte do texto. Ó. Aqui, tá vendo? Cada lugarzinho que vocês encontrarem uma nuvenzinha dessa, um íconezinho desse, é o lugar de fazer as contribuições. Precisa fazer as contribuições todas de uma vez? Não, tá? Você pode fazer 4, 5 hoje, depois amanhã você volta e continua fazendo as contribuições. O sistema, ele salva, tá? Salva, e se você mudou de ideia, amanhã você tem uma outra ideia sobre aquilo que você escreveu, você pode ir lá, refazer a sua contribuição, porque fica salva a última contribuição que você fez, tá?
Tem sim. Aí eu só quero mostrar para vocês aqui. Era até o dia 19, mas foi prorrogado até o dia 30 de agosto. Tá bem? Nós temos 53 dias de contribuição. Pela análise que nós fizemos, nós somos o estado com o maior tempo disponível para a consulta pública. Né? Precisamos ter bastante contribuições. Agora, o que eu quero mostrar para vocês aqui também agora é o seguinte, aqui na página inicial, ó, nós temos algumas metas para serem alcançadas. Não foi. Não consigo enxergar aqui? Olha só. Nós temos aqui, de contribuição, nós estipulamos uma meta de 190.144 participações na consulta pública. Até hoje, nós estamos com 12.489 participações. Eu já vou mostrar para vocês como que está sendo contado essas participações. Tá? Temos, de contribuições na consulta pública, uma meta de 38.029. Qual que é a diferença entre participação e contribuição? Lembra que eu mostrei para vocês lá? Se eu só colocar sim, sim, é participação, tá? Quando abrir o campo, é contribuição. Então, nós fizemos essa diferença, tá? Então, a nossa meta aqui de contribuição de 38 mil. De participantes, nós estamos aguardando uma contribuição de 19.419 participantes. Até agora nós tivemos 766. Número mínimo de participação em consultas públicas, 10. Por quê? Lembra que eu mostrei para vocês que elas estão divididas em blocos? Do mesmo jeito está a educação infantil, os anos iniciais e cada componente do ensino fundamental. O menor número lá do componente, por exemplo, história, tem 10. Mas em compensação, a educação física tem 36. Então, nós temos mais ou menos uma média entre todos os componentes curriculares e nós gostaríamos que cada pessoa que entrasse para fazer essa contribuição fizesse pelo menos 10 participações. Número mínimo de participação por polo, como nós temos 15 polos, estamos considerando 12. De 141 municípios, nós estamos acreditando que no mínimo 113 vai fazer essas participações. Aí eu queria só mostrar para vocês aqui a meta do polo de Cuiabá. Que está aqui, ó. A meta do polo de Cuiabá é 55.366 participações. Tá? Agora aqui também vocês podem encontrar aqui qual que é a meta de cada município. Tá? E também nós tem aqui de cada componente curricular. E aqui é aquela questão que está dividida por campos também. As concepções tem 28, a educação infantil tem 21 campos, os anos iniciais tem 33 e assim por diante. Então, assim, é uma meta bastante alta, mas se eu entrar no documento das concepções e fizer todas as contribuições, só eu participei 33. Fiz 33 participações nesse sentido, tá? Então, é mais ou menos isso. Estou aberta às perguntas, né? Que eu acho que é mais importante a gente saber quais são as dúvidas que vocês têm nesse momento. Ok. Por enquanto, obrigado. Vamos abrir então aí o pessoal que queira fazer seus questionamentos, suas perguntas, suas interrogações. Por gentileza, só levanta a mão que o microfone está chegando. Boa
Boa tarde. Como eu disse de manhã, é uma super Irene para dar conta desse trabalho hércules, né? Irene, eu me preocupei muito quando eu li o documento da BNCC, né? Eu até comentei no Conselho Estadual e no Conselho Municipal de Cuiabá, que a gente estava estudando muito fortemente cada um deles. Quando eu peguei o documento e fui lendo primeiro língua portuguesa, e fomos lendo. Quando chegou na área de educação física, eu falei, Senhor, parece que eu estou num outro planeta. A realidade que a gente tem das nossas escolas para atender aquilo que estava posto na BNCC é muito complicado. Nós não temos escolas com as quadras, com as condições, estou falando de públicas, né? Que estão postas para ter essas atividades da educação física. Eu estou dando um exemplo da educação física. Nós não temos, a maioria das escolas não tem nem quadra, né? Quanto mais equipamento, material, esse tipo de coisa, para atender aquilo que está posto. Então, essa questão que você nos traz é extremamente importante. Que a gente tem que atender a realidade da gente. Né? Quando a gente analisa os processos, o maior número de recomendações que eu faço, a gente analisa uma base no Conselho Estadual de 1.200 a 1.600 processos ano. Estou falando na Câmara de Educação Básica, que eu presidi até bem pouco tempo atrás, agora é o Gels que preside, porque eu estou na vice-presidência, né? Geral do Conselho. E aí, a participação efetiva, e você deu mais prazo também, para que a gente construa aquilo que a gente tem de real, é fundamental. Porque nas recomendações que a gente faz nos processos, é justamente a questão de ter os espaços devidos para a prática de educação física e esportiva nas escolas. Né? E a redação que está posta é uma redação que nos parece para as escolas privadas, onde tem todas as condições de reunir esses equipamentos, esses materiais e ter esse tipo de atividade. No dia que eu falei, até falei, Luiz, você que é formado na área, dê uma olhadinha, né, Luiz, no que veio da BNCC para nós. Eu estou falando do real. Então, foi bom você ter dado também essa temporalidade maior para que todos participem. Eu pedi para falar, porque eu quero pedir para vocês, participem. Cada um na sua área, porque do contrário, nós vamos ficar com a nossa organização curricular, né, sem ter a realidade que nós vivemos. Então, a gente aprova processos com essa recomendação. Quando não é essa, é a acessibilidade. São as duas únicas que a gente aprova os processos com muita ênfase na recomendação. Imagine se não tivesse essa oportunidade de colocar o que é real nosso. Né? Eu vou citar só esse exemplo para chamar a atenção para a participação de todos nessa construção. Obrigada. Então, nós agradecemos, professora, né? Já desde o início a senhora tem levantado essa discussão. E o grupo de redatores, eles têm estado bastante preocupados com essa questão. Tanto que ontem mesmo nós estávamos conversando e eles dizendo, por exemplo, eu não tenho coragem de propor alguma coisa aqui porque eu sou professor. Né? Então, eu tenho que olhar quais são as possibilidades que a escola tem para que eu possa propor alguma alternativa metodológica e pedagógica aqui que seja possível de ser realizada. Né? Então, a gente tem pensado, eu espero que a gente consiga
trazer isso. Se nós ainda não trouxemos, esse realmente é o momento, né? A gente pede que nós precisamos de ajuda mesmo para que a gente consiga deixar esse documento do jeito que ele precisa ficar. Então, toda a contribuição é muito bem-vinda. Boa tarde, meu nome é Marta, eu sou professora das duas redes, municipal e estadual, e eu estou na escola. Na escola nós fizemos o dia D. Mas na escola as informações elas são bastante truncadas. Eu acho que há aí um Grand Canyon entre uma discussão, essa discussão e as discussões que estão sendo feitas nas escolas. A gente está com uma rejeição muito forte, né, que já foi falado agora há pouco, com alguns pontos. Inclusive a nossa escola já fez uma carta de repúdio à lei, à não implantação da lei, implementação, né, porque a gente recebeu algumas coisas prontas e outras coisas a gente não conseguiu, porque a gente tinha um prazo até hoje, né, para fazer essas discussões. O ensino médio, né? Ensino médio, e inserido no sistema, e quando a gente buscou o sistema estava fora do ar. A escola tem essas coisas. Então, mas aí eu acho válido, super importante, porque até então o que se discute na escola é em que medida, até que ponto as minhas inserções, né, as minhas colocações serão atendidas e as minhas reivindicações serão levadas em consideração. A gente tem essa preocupação na escola. Eu acho que é uma preocupação válida, porque, como eu disse, a gente está lá na ponta e a gente está se sentindo meio que excluídos desse processo. A gente está sentindo que o MEC trouxe assim para a gente, que o governo federal impôs, né? E nós não lemos o documento porque nós não tivemos acesso. E a discussão, eu mesma soube disso agora, há um mês, né? Aí a professora disse que tem desde 2015 que se discute isso, gente. E a escola, tem escola que nunca, tem escola que ainda não sabia sobre o dia D. Nem por isso é muito sério. E uma situação que corre aí, a boca miúda, boca de Matilde, é que a carga horária do ensino médio vai ser reduzida de 3.000 horas para 1.800 horas. É outra coisa. Vai ser possível, as escolas terão a possibilidade de contratar pessoas de notório saber, né? Então, eu gostaria que a senhora me esclarecesse, porque realmente a gente precisa desses esclarecimentos, e se possível, né, a gente marcar um dia na escola, na minha escola, porque a minha escola está com uma dificuldade muito grande e a gente já parou para ver isso, mas tem outras escolas com problemas maiores com relação a isso. Então, eu deixo aqui meu pedido de socorro e o que a senhora puder esclarecer para mim nesse sentido, e que eu puder retornar para a minha escola e esclarecer, eu vou fazer isso dentro do que for possível. Obrigada. Marta, né? Então, Marta, uma das dificuldades que nós temos é justamente isso. A gente de convencer as pessoas que estão do nosso lado, né? Talvez até por conta de fake news, como a gente estava dizendo, né? De notícias que não são verdadeiras mesmo com relação ao processo. E aquilo que a Jordana disse, né? Vamos retomar. A gente precisa ter informações, fazer com que o processo de comunicação aconteça. Eu penso que um dos nossos maiores problemas na educação, eu vejo até lá dentro da SEDUC mesmo, é esse. As informações, elas não chegam até onde devem chegar. Por isso que eu falei que o nosso maior desafio agora é fazer com que esses documentos cheguem até os professores. Porque senão o prazo, olha, era dia 19. Agora é até dia 30. Só que dia 30 vai chegar. E o sistema vai fechar. Não vai ter como mais ampliarmos esse prazo, porque nós temos ainda todo o processo para ser feito até dezembro. Né? Agora, por exemplo, a questão do ensino médio. Que, infelizmente, eu acho que veio
momento muito inadequado essa discussão agora, porque acabou confundindo os momentos de discussão, né? Um momento que nós estávamos em consulta pública dos documentos da educação infantil e do ensino fundamental, e muitas escolas estão confundindo os momentos, né? E às vezes até vão deixar de contribuir nesse processo, que já é um processo já além, né, que a base já foi homologada, que nós já estamos no momento de elaboração do documento curricular, né, um momento muito importante para o Estado, e a base ainda, do ensino médio ainda vai ser homologada. Né? Nós sentimos muito isso, né, nesse momento da discussão. Mas, enfim, né, o que nós temos no ensino médio? Nós temos hoje 2.400 horas para o ensino médio. A proposta é de ampliação da carga horária, de 2.400 para 3.000 horas. Então, se eu tenho 2.400 horas, eu vou ter 3.000 horas, eu não vou precisar de menos professores. Eu vou precisar de mais professores. Eu vou precisar de mais tempo do professor na escola, né? O que nós vamos pensar é como nós vamos organizar esse tempo na escola. Os itinerários formativos, ele vai entrar nessa ampliação que é das 600 horas. As 2.400 horas, que é da base, ela está garantida, que são dos componentes curriculares. Uma outra, em verdade, é que agora a base só contempla língua portuguesa e matemática. Não é, todos os componentes curriculares estão lá dentro. Né? E as 2.400 horas para esse trabalho está garantido para isso. Os itinerários formativos é para fazer o aprofundamento das competências específicas de cada das áreas de conhecimento. O que em algumas escolas particulares, por exemplo, isso já acontece. Né? Se a gente for fazer uma análise disso. A questão do notório saber. Como é que a gente pode verificar isso? Hoje, ele já é permitido nos cursos de educação técnica e profissionalizante. Se for um curso específico, de determinada área, então vai ser contratado um professor de notório saber. Mas para as disciplinas de língua portuguesa, matemática, ciências, ou seja, da nossa área, do que diz que é da licenciatura, a vaga continua sendo nossa, é do professor. Né? Então, é essa compreensão do processo que nós precisamos ir concebendo. Eu penso que é muito importante também como é que as organizações estaduais, que vão mexer depois com as estruturas, e essas organizações vão fazer todas essas reorganizações. Né? Porque lá na base não está dizendo como é que vai ser reorganizado o ensino médio. Uma coisa, como a Gabriela disse, é a base, a outra coisa é a reforma. Né? Então, aí que é como vai ser organizado. Então, por isso que a gente tem que acompanhar, participar, dar a nossa opinião, porque eu acho assim, quando a gente fala, né, muito de democracia, quando eu deixo o outro falar por mim, ou eu copio a resposta do Jorge, né, como minha, eu assino embaixo no que ele disse, eu estou deixando de dizer o que eu penso, como eu gostaria que fosse. Porque de determinada maneira a base ela vai ser homologada. Mas eu também perdi a oportunidade de dizer como é que eu gostaria que fosse. Né? Então, vamos dizer que é uma faca de dois gumes. Então, talvez seja melhor a gente pecar pelo excesso. Né? Vamos fazer uma carta dizendo que a gente não concorda? Vamos. Mas vamos também participar e dizer como é que a gente gostaria que fosse. Né? Porque senão eu deixo outras pessoas também falarem por mim. E, por exemplo, como que as minhas considerações, o que eu vou contribuir, vai ser utilizado ou não vai? Vai passar por um processo de sistematização. Né? Vai ser lido, relido, analisado por uma equipe, e aí nós vamos fazer análise. Essas contribuições, elas vão fazer parte do documento curricular, ou realmente essa contribuição ela é mais adequada para o momento do projeto político-pedagógico, para quando se for pensar o planejamento da escola, entendeu? Então, pode ser que não seja contemplado na íntegra, até por conta disso.
né? Porque senão também nós vamos ter um documento de quantas páginas, né? Então vai ser feita uma análise, mas é importante que se diga, porque às vezes tem coisas muito importantes que não estão ali e que se nós não dizermos também, vai continuar ficando fora. O meu questionamento é o seguinte: na BNCC, o inglês obrigatório. Aqui na questão do curricular do Estado de Mato Grosso, o espanhol. Então, há de se pensar na questão da formação para esse professor, na questão da carga horária, não sei se vai entrar como uma disciplina, o espanhol, e aí a questão também de toda uma estrutura na escola, né? Isso tem pensado, vem a discussão, isso já está posto no documento, porque eu não li na questão do inglês e do espanhol, como minha área é geografia, eu fui para geografia, né? Então, assim, eu gostaria de qual é a versão que está na proposta apresentada. Então, aí nós vamos ter que definir se o espanhol vai ficar como obrigatório ou como opcional também, tá? Até porque se ele vai ficar como obrigatório, como é hoje na região de fronteira, por exemplo, né? E as outras escolas definem se vai trabalhar como uma disciplina opcional. E aí, por isso que eu disse, por exemplo, a partir do momento em que o documento curricular ele for aprovado, as diversas instâncias têm outras decisões para serem tomadas. Por exemplo, na rede estadual tem a questão dos objetivos de aprendizagem, que estão aí no sistema e a avaliação é feita a partir delas. Então, como é que vai ficar? Nós temos um novo currículo, então elas também têm que ser revistas, né? Então tem que, a partir, como nós vimos de um processo, agora nós estamos em outro, então são decisões que precisam ser tomadas, para adequar. É só para contribuir, já falei demais, me importa a pessoa para falar. Mas a gente conversando aqui, nos cochichos, enquanto se falava da complexidade que traz as aprendizagens e das dificuldades estruturais, né, de infraestrutura. E eu repito que eu não sou Alice, não vim do mundo de Alice, vim de uma realidade, inclusive, de escolas muito pobres, zonas rurais, de muito estragadas, inclusive, na sua estrutura. Mas o que me preocupa é que a gente não pode pensar no currículo com baixas expectativas. Os locais que têm melhores resultados de aprendizagem são aqueles que depositam altas expectativas nos nossos estudantes. Então a gente não pode pensar que a gente tem uma rede frágil, com deficiências, de professores, de estrutura, de tudo. Então a gente não pode botar aquela habilidade muito alta para o aluno, porque a gente não tem uma TV de plasma para isso. Então isso é perigoso no currículo, porque você pode cair numa contribuição que minimalize a aprendizagem do que já é pobre. E pobreza também é o pedagógico. Então, que a gente possa pensar e desejar, né, que a gente tenha altas expectativas de aprendizagem para os nossos alunos. Isso. Bom, algumas ponderações que eu até escrevi para não me perder um pouquinho. No Estado, você coloca, e o documento também traz isso, é uma proposta para todas as escolas, independente da rede, né? Seja municipal, estadual ou privada. E aqui no Estado a gente tem um problema que já há anos, nós temos organizações diferentes do tempo escolar, especialmente com relação a escolas organizadas em séries com escolas organizadas em ciclo. Então aí a pergunta é, como que o documento trata isso? Eu quero até pedir desculpa inicialmente, porque no conselho a gente dividiu os documentos, cada um para um grupo de conselheiros lerem. Eu estou só no primeiro, então eu não li o Educação Infantil nem os outros dois do ensino fundamental. Talvez possa estar falando bobeira nesse sentido. Mas de qualquer forma fica aí para você poder esclarecer para a gente. Uma outra questão que me preocupa é que, embora aqueles exemplos que você cita de como contextualizar, etc. Eles são muito, muito interessantes, especialmente pela realidade que a gente tem no Estado na formação de professores. Mas me fica uma pergunta, tipo assim, para
na área da matemática. O aluno não tem que aprender a somar, por exemplo, tá? Mas o aluno eu posso saber se ele sabe somar ou não, fazendo para ele arma e efetue. Ou eu posso saber se ele soma ou não, apresentando uma situação problema que ele vai ter que identificar que a operação é adição e poder fazer aquela operação. Então esse plus de como o professor pode sair do que é o tradicional que a gente faz para o que a BNCC faz, é que vai ser o nosso grande desafio. Eu até falava com o Gabriel ali que não dá para a gente pensar só até 2019 para a implantação da BNCC, não. Ela tem que ser por muito mais tempo, porque vai passar também pela formação. Outro conceito que me preocupa, e ele é muito caro, a questão da matemática, a maioria de nós deve ter ouvido o professor falar assim: primeiro você tem que fazer o solo para depois chegar no telhado, você não pode começar lá pelo telhado. Em outras palavras, perguntava assim: professor, quando eu vou aprender isso? Ele fala: não, quando você chegar no 7º ano, agora você está no 5º, espera aí, moleque, você está muito adiantado. E esse conceito está colocado no texto quando fala que existe uma hierarquização de conhecimento. E o mundo já está mostrando para a gente que isso já não está mais necessário. Então, como trabalhar isso realmente, né? Eu estou lá com um sobrinho com 1 ano e 2 meses, que ele já consegue achar quais os desenhos que ele quer assistir no tablet do pai, né? E aí aquela ideia de que a gente primeiro tem que aprender isso, para depois aprender aquilo. Isso eu pergunto porque, assim, a dificuldade que os nossos professores terão de seguir aquela sequência pedagógica, né, de em cada série aprender determinada coisa, e de repente as crianças já não aprendem mais desse jeito. Por fim, com relação ao primeiro documento, você já fez uma referência, eu quero concordar com você, realmente ele não é um documento de currículo. Na verdade, quando a gente começa a ler, é um compilado de textos. Até na pessoa, né? Um texto está escrito eu penso, o outro nós pensamos, né? Tem a diferença lá da pessoa, então talvez, como você disse que não era para ser até, já fiquei bem mais tranquilo, porque é um trabalho que a gente vai ter ali no conselho, mas ele não houve uma preocupação de fazer uma liga entre os textos, ou se houve, não se conseguiu, e também, né, além de fazer essa liga, de dar a cara de um texto de currículo. Né? Quando você pega, por exemplo, os textos que você colocou na net, na matemática ou da aprendizagem ativa, ele está assim, tipo, de um professor escrevendo para outro professor como uma orientação e não como um documento de uma política para o Estado inteiro, entendeu? Eu acho que esse toque aí tem que ser dado para poder dar a cara dele de proposta curricular. Então, com relação ao tipo de organização, realmente foi uma orientação que nós fizemos e o nosso documento ele não diz como deve ser essa organização. Até por isso mesmo, porque nós temos diferentes maneiras do currículo ser organizado no Estado. Né? Então, o documento ele não traz mesmo como deve ser, tá? Porque isso vai ficar para as redes de ensino definir. Tá? Porque até no início foi bastante difícil, porque os redatores estão muito envolvidos com a organização por ciclos. Então, de dizer para eles, olha, nós não estamos escrevendo para determinada rede, nós estamos escrevendo para o Estado, e no Estado nós temos diversos tipos de organização. Tá? Com relação, é uma orientação, né? Essa questão dos processos cognitivos, e a gente sabe que isso ele não se dá realmente dessa forma. Né? Então, vai depender do professor, da turma que ele está trabalhando, né? De tudo isso. Mas acho que é o mínimo que a gente tem que assegurar. Por exemplo, a gente sabe que aquele professor que ele tem mais experiência com o seu trabalho e os próprios alunos exigem dele também, que a gente não garante como é que esse processo vai ser. Então, é por isso que o currículo ele se dá na sala de aula. Mas o importante é ele saber como que se dá esse processo de desenvolvimento cognitivo. Para ele saber. Né? Porque talvez ele está exigindo muito desses alunos uma coisa antes desses alunos aprenderem outras coisas ainda. Né?
Então, eu penso que é importante eu penso que isso vai ser mais importante nos momentos de formação do que propriamente do documento curricular. Tá? E o que mais? Acho que é isso, né? Mas o Estado permanece com essa organização? O Estado permanece. Tá? Há-se uma discussão, eu não sei se continua com ciclos de formação humana, né? Tá? Mas continua com ciclos. Mas aí, esse aí é para que alterar para poder atender a alfabetização no segundo ano, né? Porque até então o ciclo não Isso, mas também... Inclusive, nos documentos dos anos iniciais, eles trazem essa discussão, porque como eles trouxeram muita discussão do que vem do PNAE, que é o ciclo da alfabetização como um todo, com um processo de consolidação mais aprofundado no terceiro ano. Mas isso não significa, porque tudo que está lá, que precisa ser trabalhado hoje, até o segundo ano, para que o aluno aprenda até o segundo ano, está até o segundo ano. Mas tem essa discussão do ciclo de alfabetização ainda nos 3 anos. Boa tarde. Só um pouquinho, Morelena. Sim. Na fala do Morelena, eu estou encerrando as inscrições para falar, tá? Ok. Sou o Morelena. Uma coisa que assim, a gente tem prestado bastante atenção desde que começamos a discutir BNCC, porque, como já foi colocado, ela vem desde 2015 e ela só chega até nós agora em 2018. Né? Então, tem um tempo, tem uma lacuna enorme que a gente se sobrepõe nessas discussões. E aí a gente vem vendo alguns apontamentos das fragilizações, as coisas que estão permeando a nossa categoria. Então, eu fico analisando a partir do acadêmico, dentro da instituição, da universidade, né? Então, eu vejo da seguinte forma: eu tenho conversado com vários auxiliares de alfabetização, né? Que estão lá em assistência, no Mais Alfabetização, e eles estão cursando pedagogia. Tem os que estão prestes a concluir o curso, e eu tenho perguntado para eles se eles têm algum professor já vem discutindo BNCC nas universidades, nas faculdades. Então, quer dizer, a gente sente essa fragilização, por que não? Não estão discutindo. Então, você vê que vai esbarrar nessa situação, que ele sai sem a sua base, ele vem para dentro das unidades, não tem a sua prática pedagógica, não tem a sua didática alicerçada. Como de outrora nós tivemos o magistério, né, que preparava um professor, depois ele fez a pedagogia com toda a excelência. Então hoje, nós percebemos essa fragilidade que chega. Então, aí que diz, nós temos 2 tipos de professor entrando, né, para as unidades, através de concurso, processo seletivo, dentro de todas as licenciaturas, não unicamente da pedagogia. Então a gente sente essa fragilidade. Porque agora a Gabriela colocou o professor pedagogo tendo que ministrar suas aulas de matemática, principalmente, língua portuguesa, no 4º e 5º ano. Então, quer dizer, se o professor ele teve uma má formação, que ele não gostou de matemática, como que ele vai conseguir aplicar isso com o seu aluno? Então ele vai passar para o aluno que ele também não gosta de matemática. E ele vai empurrando. E isso que o aluno cria a matemática como um bicho-papão, né? Então, essa é a nossa preocupação também, que entra na formação, na criação, no amadurecimento da BNCC. Então, precisamos permear nessa formação esse fortalecimento, ver melhor como que a gente como que nós vamos trabalhar isso aí, na verdade, né? Então, as nossas unidades elas estão fragilizadas, pelo tempo que se iniciou a primeira versão para o momento que está a terceira versão, para a gente estar fechando. Obrigado. Você tem toda a razão, professor, né? E a gente vê, como a professora disse, foi trabalhado na graduação. Quando eu estudei, né, que eu fiz pedagogia, sou pedagoga, né,
trouxeram para a gente discutir o ciclo de formação humana na época, quando estava começando. E a gente vê o quanto que fez diferença na nossa vida profissional toda essa discussão. E a gente sente, se essa discussão realmente estivesse sendo levada para a universidade, o quanto que talvez hoje as nossas discussões estariam sendo diferentes, né? Mas, como a Gabriela disse, não foi falta de convite, né? Nós fazemos a nossa parte, nós fazemos os convites, mas aí a pessoa aceita participar ou continuar à margem do processo, né? Mas em determinado momento ela vai entrar no processo, quer queira, quer não, né? E de alguma maneira nós precisamos provocar isso, né? Porque esses professores, eles vão chegar nas nossas escolas, né? Ou como estagiário ou já estão lá como professores. Então, talvez a gente precise fazer o movimento inverso, né? Fazer com que esses nossos professores e esses estudantes levem a discussão para a universidade. Então, porque nós fizemos o convite, mas infelizmente eles preferiram não participar desse momento de discussão. Tá? Mas quem sabe até o final a gente ainda consiga resgatar essa participação. Tá? Ok. Professora Irene, muitíssimo obrigado pela sua participação, pela contribuição e socialização de tudo que está sendo feito em torno da construção dessa proposta a nível de Estado, e dizer que esse processo, essa discussão, essa forma de a gente estar trabalhando, ela não se encerra aqui, né? É necessário que a gente leve junto com a gente também todas essas informações, e também que a gente possa estar esclarecendo, como a professora Marta colocou algumas agonias ali do que aconteceu no processo. É fundamental que a gente faça isso. E falando como rede municipal, como eu estendi na rede municipal, é complicado. Eu disse no início hoje que é complicado você realizar essas discussões. O professor está super carregado de inúmeras e imensas atividades dentro da unidade escolar, que realmente fica difícil esse debate. Tá? Não é algo fácil de fazer. Tá? É uma tarefa muito complicada e que acho que é uma questão que nós vamos ter que não só ter uma proposta a nível de currículo, a nível de conteúdo, mas nós precisamos ter também pensar estrategicamente como é que nós vamos formatar formas de que a escola realmente possa participar ativamente de tudo aquilo que é colocado para ela, que não é só a BNCC, não é só esse momento. Tem uma série de assuntos que necessitam ser debatidos por todo o conjunto de profissionais da educação, e nós não temos tempo lá na escola de fazer isso. Tá? Essa é a grande verdade. Então isso acaba passando. Mas muito obrigado pela sua participação, e precisando do Conselho Municipal, estamos também aqui à sua disposição. A gente vai continuar nesse trabalho de discussão, e o Conselho Municipal, nós criamos, dentro do processo de discussão, nós criamos 4 equipes que estão discutindo as várias propostas que, aliás, na realidade são só 4 que estão colocadas, incluindo as concepções, né? Estamos discutindo esses documentos e pretendemos que seja realmente o mais próximo daquilo que a gente pensa que possa estar construindo. E dizer que é uma proposta que não é da rede municipal, mas é uma proposta territorial, essa proposta é uma proposta do município. Tá? Embora o município de Cuiabá esteja discutindo a sua política educacional para ele, mas vai além disso. Tá? A rede privada, as escolas técnicas que nós temos aí, nós temos algumas que participam, e é fundamental que a gente venha a estar construindo todo esse processo em conjunto. E no que depender do Conselho Municipal de Educação, é dessa forma que a gente vai fazer as coisas. Conversando, dialogando, discutindo. Tem gente que tem medo da palavra discutir, mas
foge, corre, porque confunde discutir com briga, e aí não é isso. Então nós precisamos fazer realmente esse debate com todos e com todas as pessoas que estão ligadas ao processo educacional. Muito obrigado. Agora nós vamos ter um segundo momento, e eu diria que agora, e aí é interessante, professora, porque normalmente a gente reclama, não me deixaram falar, não me deram participação, eu não pude, quer dizer, então eu sou contra. Tá? E quando você chama a participação e a contribuição, são poucas as pessoas que fazem efetivamente o uso desta possibilidade. Tá? Esse aqui não, é um encontro que foi feito para poucas pessoas realmente, nós tínhamos uma capacidade pequena, aqui foi objetivamente, num primeiro momento ele foi pensado para os técnicos do Conselho e para os técnicos da Secretaria, e como não houve a possibilidade de a gente liberar para todo mundo em geral, depois nós também liberamos também para as equipes gestoras que tinham possibilidade de vir dentro do número de vagas que nós tínhamos disponíveis. Tá? Mas é importante agora este momento que nós vamos propor para vocês agora, que é o seguinte: vocês receberam uma ficha através da inscrição, aonde a gente pedia as contribuições de vocês, porque teoricamente, eu sei que é complicado, mas teoricamente a gente partiu do princípio que todo mundo conhecia os documentos. No município de Cuiabá, pelo menos nós mandamos a todas as unidades educacionais da rede municipal. Do Estado a gente não mexeu, a nível de Estado, mas da rede municipal. E para a rede privada nós mandamos. Então nós partimos desse pressuposto, que todos tivessem pelo menos conhecimento do documento, mesmo que não tivesse lido ele. E aí a gente propõe 2 momentos agora. Tá? Nós pedimos que fizesse a opção para a gente dividir em 2 oficinas, tá? E que fizesse essa opção na inscrição. Para que isso? Para que a gente possa, num grupo menor agora, conversar de perto e cada um poder colocar, fazer as suas colocações, fazer as suas abordagens, fazer as suas propostas, e nesse sentido a proposta vai da seguinte maneira: as propostas e o que vai ser discutido, que individualmente vocês acessem um instrumento para registrar lá as suas propostas. O Conselho Municipal de Educação, de posse de todas essas observações que vocês vão fazer, essas sugestões que vocês vão fazer, nós vamos transformar também num documento e estaremos encaminhando a equipe de governança para que possa passar pelo crivo dela também. Eu não sei se eu caminho direto ou se entro direto no sistema. Bom, dá para fazer as duas coisas, né, Lê? Então essa seria a proposta agora, que a gente fizesse essa subdivisão. Nós temos um laboratório bem aqui à esquerda, vai ser no Laude? Vai ser no espaço Laude, então não é mais à esquerda, é à direita, tá, gente? Aqui no espaço Laude, quem vai para lá, Lu? Então, as pessoas que fizeram a inscrição do ensino fundamental, é só sair aqui à direita no espaço Laude, tá? Com a professora Giordana, ela vai conduzir o processo lá. Quem vai ficar na educação infantil, fica aqui onde está, o professor Júnior vai conduzir o processo aqui dentro também. Ok, gente? Antes de vocês levantarem e saírem, porque depois nós não vamos ter mais um momento de conversar, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, em nome de todos os conselheiros do Conselho Municipal de Educação, e dizer para vocês que a nossa proposta, enquanto conselho, a responsabilidade que nós temos é essa, de fazer esse diálogo com toda a sociedade cuiabana no que tange ao aspecto educacional. E dizer para vocês novamente que o nosso site está no ar e por ele a gente vai poder conversar, quando não der diretamente, pelo menos via internet, vai estar disponível, e todo o material, tudo isso que foi colocado, foi falado aqui, estará à disposição no nosso site. Ok? Muito obrigado. Então agora cada um não, só o pessoal que vai para o espaço novo.
fundamental no espaço alto, gente. A educação infantil permanece aqui no Maestro Chino. Eu até, Júnior, acho que o pessoal podia chegar para frente, né? O pessoal que está indo fugir podia sentar mais aqui à frente para ficar mais fácil a comunicação. Não sei se você vai querer usar o microfone. Vamos recomeçar então, pessoal? Vocês conseguiram entender a fala do Luiz, a dinâmica do nosso trabalho agora? Não precisa? Melhor falar sem? Sem microfone é melhor? Vamos tentar, eu digo. Então, olha, a intenção dessa oficina agora é o seguinte, é muito comum a gente no conselho receber algumas indagações, tipo assim, a gente vai no evento, o pessoal fala, a gente levanta para embora, não tem espaço para te dizer. Ou então, às vezes a gente fala e não é ouvido. Então, qual foi a opção que o conselho fez? Como nós vamos discutir a BNCC, vamos trazer uma pessoa do meio que trabalha com isso, vamos trazer a pessoa do Estado, que é a responsável por essa questão, e em seguida nós vamos, enquanto conselho, fazer uma espécie de uma mini audiência pública para ouvir o que as pessoas que estavam no evento pensam a respeito do tema, e depois, ao invés de simplesmente ser uma contribuição individual das pessoas, o conselho vai fazer uma coletânea dessas indagações ou questionamentos com relação ao documento e tornaria um documento institucional do Conselho. Por isso que a gente encaminhou a ficha, quando vocês fizeram a inscrição, que era uma proposta assim, pegando o documento da educação infantil, verificar, mais ou menos como a gente faz com o documento da CONAI, qual é o parágrafo, a linha que você quer mudar, que você não concorda ou quer questionar alguma coisa com relação ao conceito, para a gente, a partir daí, então, socializar aqui o que viria de cada uma das unidades que já estão fazendo esse tipo de leitura e unificar isso enquanto uma fala deste evento, né, coordenado pelo Conselho Municipal de Educação. E eu não sei, eu sou meio devagar para pensar as coisas, mas eu estou olhando aqui, eu estou achando que não aconteceu desse jeito. Legal. Aí muda toda a dinâmica, né? O que nós podemos fazer? Para a gente ler o documento inteiro agora, não vai ter tempo. Menos de uma hora a gente não consegue fazer. Para apresentar uma síntese de documento, não sei se seria a melhor opção, ou pelo menos não seria a melhor pessoa para fazer isso. Existe alguém que fez a leitura do documento e que teria algum comentário de forma geral para a gente? Você gostaria de? Você quer que o microfone ou vai na viva voz? Colabora com a gente aí, faça favor. Eu sou Eneida, estou nesse momento como coordenadora da Creche Altos da Costa. A leitura que eu fiz, o trabalho
se é educação infantil, ED, A, M e tal, né? Toda aquela classificação. Isso ainda é muito complicado para as educadoras ainda sistematizar, vai levar um tempo, né? Eu sei que esse tempo também está previsto. Na verdade, é uma coisa que vai ter que decorar aquilo lá, né? Para você usar a sua Bíblia no planejamento. E aí, mozinho, você que tava aí fumando? Acabou aí já? Acabou, pô. Bora. O que é nosso aí? O que é nosso? Esse computador ali. A caixa de som é nossa? Não, né? Não. Aí, ó. Acabou, já pode apertar aqui. Já? Já, acabou.